Olá, aqui é o seu amigo Alexandre, ex-TJ, fui ancião 36 anos, eu estou com 50 anos. Alguns acham difícil acreditar nisso devido à minha aparência, né? Mas a Bíblia diz que é possível. E por que isso acontece? Aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: Portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. Quer dizer, não usando drogas, não usando bebida alcoólica. No caso, o alcoolismo, né? Beber bebida alcoólica não é pecado, pecado é o alcoolismo. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados e renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a pessoa vive direcionado a fazer a vontade de Deus, a saúde dela é outra, a fisionomia é outra, né? O aspecto é outro. É uma pessoa que não tem vícios, não fuma, não usa droga, né? Não prostitui, porque o sexo foi Deus que fez. Ele não fez a prostituição, ele não fez a pornografia, ele não fez as coisas que são desaprovadas, tá? Então, nós temos que fazer as coisas da maneira correta, porque isso realmente não prejudica e te protege. Então, por isso que eu, com 50 anos, pareço ter menos. E quando você vive se esforçando em fazer a vontade de Deus, a sua aparência é outra, né? É melhor. Vamos então, mais uma vez, meus amados, falar sobre os anticristos, né? Os inimigos declarados ao Senhor Jesus Cristo, né? Que são as Testemunhas de Jeová, que são esse povo maligno. Eles têm um livro que é a coluna deles, né? A coluna espiritual deles, chamado KS. Esse livro ele é identificado por uma imposição do Cristo, né? Aqui em Atos. E essa publicação é o seguinte: a pessoa, quando é designada ancião, recebe o KS. Quando deixa de ser ancião, tem que devolver, porque eles não querem que o KS seja usado contra eles. Porque no KS, lá na introdução, é bem claro: o livro não é inspirado por Deus. Ele foi desenvolvido pelo corpo governante, hoje o escravo fiel e prudente. Ele foi desenvolvido pela torre de vigia, ele não foi desenvolvido por Deus. A base dele não é as escrituras sagradas. A base dele é a conveniência da torre de vigia, do escravo fiel e prudente hoje, né? Das Testemunhas de Jeová. Essa é a base dele, a conveniência deles. Por isso que a pessoa deixou de ser ancião, tem que devolver o KS. Não pode ficar, né? E olha o que está na capa do KS. Olha aqui. Prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, não como proprietários, né? Para pastorearem a congregação de Deus, não deles, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Na capa do KS está assim: prestem constante atenção a si mesmos e a todo o rebanho. Então, o próprio KS é o que está na capa do KS, né? Prestem constante atenção a si mesmo e a todo o rebanho. Eles têm que ser modelo. E aqui no conselho dado pelo apóstolo Paulo em Atos, fala que eles não são proprietários do rebanho, eles são superintendentes, você tem que cuidar, pastorear. Eles não têm que oprimir, subjugar, hostilizar, proibir de usar sangue como tratamento, proibir de falar com o filho ou com a filha porque foi desassociado ou porque não é testemunho de Jeová. Eles não têm que fazer isso, eles têm que zelar, proteger, cuidar. Essa é a orientação que o texto aqui, que está na capa do KS, está dando para eles, né? Porque as ovelhas não são dele, as ovelhas são do Cristo.
É isso? Então, a própria coluna espiritual deles, então, os condena. Ela diz também que o livro não pode ser copiado, né? Nenhuma parte dele pode ser copiada, para que não seja usado contra essa organização maligna, satânica, imprestável, nojenta, que é a Testemunha de Jeová. Né? Exatamente com essa finalidade. Vamos lá. Mas como os homens de dianteira devem tratar as pessoas que estão aos seus encargos? Né? Vamos supor que uma pessoa fique espiritualmente doente. Como que deve se tratar um desassociado? Algumas denominações falam afastado, né? Desviado. Como se deve tratar? Qual é a forma correta de tratar o povo de Deus que às vezes comete um erro? Né? Vamos ver o que o próprio Jesus diz na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Aqui no livro de João. É bom sempre a gente mostrar na Bíblia deles, porque não tem argumento para dizer que é publicação apóstata. Bíblia deles, tá vendo? Não é publicação apóstata não, tá? É a Bíblia dos TJ mesmo, tá bom? Ó. João 21:17 diz assim: E ele lhe perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ele lhe perguntar pela terceira vez: Você me ama? Por isso ele lhes disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhes disse: Alimente as minhas ovelhas. Esse alimente aqui é apacentar, que é proteger, é cuidar, é zelar. Se uma ovelhinha, que é um animal frágil, fica doente, você não vai lançar ela aos lobos vorazes, você não vai espancar, vai acabar de matar a ovelha. Né? Se ela tem um machucado, você não vai pegar uma faca quente e enfiar no machucado. A ovelha é um animal frágil, você mata a ovelha. Então, a pessoa cometeu um pecado, você não vai hostilizar a pessoa. Você tem que zelar. Essa é a função do pastor. Zelar das ovelhas. Não massacrar, hostilizar. Porque as ovelhas não são do pastor, as ovelhas são do Cristo. Foram compradas com o sangue dele. Tá? Não é objeto de diversão do homem, não. Né? 1 Coríntios 4:5. Vamos ver aqui. Primeiro Coríntios 4, do 3 ao 5, que é uma coisa que eles fazem muito e que a Bíblia condena. Para mim, pouco importa ser examinado por vocês ou por um tribunal humano. Na verdade, nem eu mesmo a mim mesmo. Na verdade, nem eu examino a mim mesmo. Pois não estou ciente de nada contra mim mesmo. Mas isso não prova que eu seja justo. Quem me examina é Jeová, o Deus, né? Portanto, não julguem nada antes do tempo devido, até que venha o Senhor, Jesus Cristo. Ele trará da escuridão para a luz as coisas secretas e revelará as intenções dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, não se pode julgar ninguém enquanto Jesus não vier. É Jesus que julga, não são os anciãos, não é o KS que os condena. Quem julga é Cristo aqui. 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículos do 3 ao 5, a Bíblia deles. Não pode julgar ninguém enquanto Cristo não vir, porque Ele que é o juiz dos vivos e mortos. Ele que julga.
O homem não tem o poder de julgar. A outra forma também de nós analisarmos esse assunto está aqui em Mateus novamente. Mateus 11. Mateus 11, do 28 ao 30. Olha como que Jesus trata. Do 27 ao 30. Olha como Jesus age. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho exceto o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai exceto o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Também sobre vocês o meu jugo será brando, e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e achareis revigoramento para si mesmos, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Ele não hostiliza as pessoas, a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ele não maltrata, não condena. O jugo dele é leve, é suave. Jesus foi humano. Não tem juiz melhor que ele, não tem pastor mais excelente que Jesus. Os anciãos das Testemunhas de Jeová são satânicos, são demoníacos, não tem nada de Deus neles. E a própria publicação, que é a coluna do julgamento deles, os condena. Vamos ver também mais Tiago, livro de Tiago aqui. Sempre que você for falar uma coisa, usa a Bíblia como referência, porque ela é a palavra de Deus. E isso vai te dar autoridade. Tá bom? Para não ficar uma coisa vaga. Tiago capítulo 5, versículo do 13 ao 15, diz assim: há alguém sofrendo entre vocês, que ele persista em orar. Há alguém animado, que ele cante salmos ou cânticos, né? Há alguém doente entre vós, que ele chame os anciãos, mas não chama ancião testemunho de Jeová não, senão ele acaba de matar, tá? Da congregação, e que eles orem por ele, colocando óleo nele em nome de Jeová. Eles não fazem isso, que para eles é demonismo, né? Certo para eles é condenar os outros à destruição. E a oração de fé fará que o doente fique bom, e Jeová, está na Bíblia deles, o levantará. Também, se ele tiver cometido pecado, será perdoado. Aqui não diz desassociado, aqui não diz oprimido, hostilizado, massacrado. Aqui não diz não conversa com seu familiar. Aqui não diz odeia o seu irmão. Aqui não diz não conversa com seu irmão. Aqui não diz isso não. Aqui diz que se ele pecou, o pecado será perdoado. Então a própria Bíblia dos Testemunhos de Jeová está condenando eles. 1 João 2, do 9 ao 11, vamos ver também. João 2, do 9 ao 11. Quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há motivo para tropeço. Mas quem odeia seu irmão está na escuridão, está andando na escuridão, e não sabe para onde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Então, testemunhos de Jeová, se vocês não conversam com os desassociados, os dissociados, porque estão condenados do ponto de vista de vocês, vocês estão na escuridão, estão nas trevas, estão sendo guiados por Satanás e seus demônios. Tá bom? Provérbios 6, do 16 ao 19. Vamos lá.
Ó, vamos ver o que diz na Bíblia deles. Há 6 coisas que Jeová odeia. Sim, 7 coisas que ele detesta, odeia. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pessoas que odeiam o irmão também, né? Porque quem odeia o irmão é assassino. O coração que planeja tramas perversas, pés que rapidamente correm para a maldade, a testemunha falsa que só fala mentiras, e todo aquele que semeia discórdia entre irmãos. Então, se você fala para um testemunho de Jeová, não conversa com seu irmão porque ele foi desassociado, você está fazendo uma coisa que Jeová odeia. Você está causando atrito entre irmãos. Deus odeia isso. Provérbios 6, 19. Aquele que causa contenda entre irmãos está fazendo coisa que Deus odeia, que Jeová odeia. Viu, testemunhas de Jeová? Viu, anciãos? Se você diz para uma pessoa que tem um parente desassociado, não conversa com ele não, tá? Evita ele. Você está fazendo algo que o seu Deus odeia, viu? Tá? Aqui, Apocalipse 12, 10. Na Bíblia deles. Diz assim: ouvi uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que as testemunhas de Jeová fazem todo o tempo, né? Que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Então, quem gosta de acusar os outros é o diabo. A pessoa que teme a Deus é uma pessoa que anda com Deus, não acusa os outros, não é acusador dos outros, né? Ora, mais um texto aqui, livro de João. Três, 20 e 21. Diz assim, ó: pois quem pratica coisas ruins odeia a luz, e não se chega à luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem faz o que é verdadeiro se chega à luz, para que se veja claramente que as suas obras são feitas em harmonia com a vontade de Deus. Vocês fazem isso, anciãos das testemunhas de Jeová, anciãos TJ? Vocês não deixam as pessoas pesquisarem, não pode entrar no YouTube. Porque se vocês deixarem as pessoas pesquisarem, elas vão conhecer quem são as testemunhas de Jeová. Como eu fiz, como muitos fizeram. Então vocês não deixam que eles se cheguem ao entendimento. Davi disse que ele não se sentava com aqueles que se ocultam o que são. Ele não andava com essas pessoas. Vocês não deixam os irmãos pesquisar, não pode pesquisar não, irmão. Só pode pesquisar no nosso site. Porque se vocês pesquisarem em outro site, vão mostrar mentiras nossas. Vão mostrar enganos. Vão mostrar que nós somos uma seita satânica, demoníaca. Então, cuidado, testemunhas de Jeová. Cuidado. O que vocês estão fazendo é criminoso. O que vocês estão fazendo é odioso. Como eu disse no outro vídeo, é nojento. E essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Amém? Se você é testemunho de Jeová e não gostou, olha, amém. Pesquisa. Talvez eu esteja errado. Eu estive lá há mais de 40 anos. Minha vida inteira. Por que você não pesquisa, como eu fiz? Faz o que eu fiz. Porque antes da gente dizer que uma pessoa está errada, a gente tem que pesquisar, né? Pesquisa. Não seja guiado como um gado por abate. Não. Pesquisa. Tenha autoridade. Certo? Seja responsável por você mesmo. Porque a salvação é individual. Não é ancião que vai te salvar, não. Não é KS, não é corpo governante que vai te salvar, não. É a sua perseverança. Tá? Não é escravo fiel e prudente que vai te salvar, não. Não é torre de vigia, não. A torre está em chamas. A torre caiu, a torre é satânica. Entendeu? Estão saindo da torre. Saia você também, eu saí. Saia da torre. Hashtag saia da torre. Amém?
Que a paz do Senhor Jesus cubra você e sua família de bênçãos. Até mais.